apresentação que eu vou fazer do texto 12 vai acontecer da seguinte maneira. Aqui eu vou trazer dois alunos, né? Então aqui a gente vai ter o Marcelo e a gente tem a Lina. E ambos eles tiveram proximidades porque a mãe deles, por exemplo, a mãe do Marcelo era irmã da mãe da Lina, né? Tipo, da mãe da Lina. Então eles tinham proximidades, mas ambos foram criados de maneiras diferentes. Então assim, tipo, quando eles nasceram, o Marcelo, ele foi se desenvolvendo, crescendo, né? Tipo, 2 anos, 3 anos, e ele foi realizando alguns comportamentos que são considerados fofos, né? Tipo, começou a andar, começou a falar algumas coisinhas, fez os primeiros rabiscos. E aí, a mãe de Marcelo, ela sempre recompensava ele. Então, o que ela fazia? Tipo, ela sempre exibia um elogio a ele. Então, ela falava assim, muito bom, Marcelo. Tipo, nossa, você foi muito bem. Nossa, você já tá andando bem, entendeu? Tipo, ela sempre ofereceu muitos elogios. E a mãe de Lina, ela era muito, muito ocupada também. E ela, tipo assim, achava que a mãe de Marcelo estragava muito ele. E ela falou assim, eu não vou agir dessa maneira com a Lina. Então ela, por exemplo, a Lina começou a andar também, ela começou a dar os rabiscos, as primeiras falas, e ela ficava tipo assim, ela não falava nada, tipo, entendeu? Ela levava ela pros lugares, andava com ela, mas quando ela exibia algum comportamento que era considerado socialmente fofo, ela não exibia nenhuma valoração. E aí Marcelo e Lina foram crescendo, e eles estudaram na escola, durante o ensino básico, eles estudavam na mesma escola. E o Marcelo era um rapaz que gostava muito de elogio. Então, tipo assim, se o professor falasse pra ele que ele fez um bom trabalho, colocasse uma carinha feliz na prova dele, tipo, por exemplo, a prova valia 4, ele tirou 4, colocasse uma carinha feliz, ele se sentia super feliz, assim, tipo, motivado, vou estudar pra próxima prova pra tirar e ganhar outra carinha feliz. E a Lina, ela era um pouco mais desprendida disso, entendeu? A Lina, ela era mais na dela, então ela tirava uma nota, tipo assim, sei lá, valia 4, ela tirava 3. É uma nota muito boa. E ela ficava tipo, tá, ok, eu preciso de 6 pra passar, então eu tirei 3 aqui, eu preciso de mais 3. Ok? E aí eles foram, né, tipo, se desenvolvendo, o Marcelo sempre recebendo, tipo, elogios em redação. A professora falava assim, nossa, muito boa a construção, a argumentação, assim, fenomenal, tipo, nossa, realmente me convenceu. Imagine se fosse um leitor da redação, o que ele ia achar, entendeu? Porque é essa questão de causar impressão no leitor da redação. E aí a Lina fazia as redações e ela também tirava notas boas, tipo, valia 10, ela tirava 8, 8,5, 9, mas ela não fazia questão de receber elogio. Então, tipo, a apropriação dela com a professora fazia com que a professora não elogiasse ela. Tipo, ela pegava a prova dela, ou a redação dela, e voltava pra cadeira dela, ia, tipo, desenhar, desenhar, ela gostava muito de desenhar. Então, assim, o jeito que ela agia fez com que a professora não tivesse esse comportamento com ela. E aí a professora sabia os comportamentos, assim, como é que o aluno era, entendeu? Ela tinha consciência. Então, ela procurava agir conforme o aluno era. E aí, por exemplo, eles chegaram na faculdade, eles passaram para ciências farmacêuticas, para farmácia, né? Os dois. E aí, por exemplo, uma das mães, a mãe de Lina, ela era professora. Ela dava uma matéria que não era, porque ela não era farmacêutica, mas ela dava uma matéria na faculdade de saúde, né? Tipo, que tá o curso de farmácia. Ela dava uma matéria de ética, né? Tipo, ela era da área das humanas, mas ela dava uma matéria de ética. E aí, por exemplo, os dois cursaram essa disciplina com a mãe de Lina, né? E aí, a mãe de Lina já sabia como o Marcelo era. Então ela falou assim, ela pensou assim, tudo bem, que eu não posso interferir na criação do filho dela, né, tipo, da minha irmã. Mas aqui na faculdade, tipo, como eu professora, eu quero ver como é que vai acontecer, entendeu? Porque aqui é um outro nível, é uma coisa diferente, então eu vou fazer de uma forma diferente. Não vou fornecer elogios nos trabalhos e nas provas para o Marcelo, e para a Lina eu vou oferecer elogios. Então, assim, nos trabalhos, porque ela passou 4 trabalhos em uma prova. Então, tipo, cada trabalho tinha 20 pontos e uma prova valia 20 pontos. Era bem equilibrado. Era bastante coisa pra fazer. Então, eles tinham que ler bastante, assim. E aí, o Marcelo fez os trabalhos, estavam fazendo os trabalhos, e em vez dela elogiar, ela fazia comentários críticos em relação à escrita dele. Então, tipo, ela falava assim, você não desenvolveu uma argumentação coerente. Espero que... Você entende, tipo, o conceito dessa palavra que você está usando? Você percebe que você está cometendo um plágio, que coisas assim.
E aí pra Aline ela colocava bem assim, tipo, muito boa argumentação, parabéns, e colocava lá a nota também, né? Porque tem uma questão de notas pra dar um valor final, né, na menção, e ela fazia dessa forma com os dois. E aí o que ela percebeu? Que o Marcelo, ele tipo, tava mais calado, ele tava mais quieto na dele, era uma pessoa que conversava bastante, e ele ficou assim meio, eu não quero, ele ficou mais retraído, entendeu? Tipo, ele se sentiu ofendido, assim, de se sentir mal, isso afetou ele, e ele começou a ficar mais na dele. E a Lina, tipo, ela não mudou o comportamento dela, ela ficava tranquila na dela, desenhando, fazendo outras atividades. Só que ela percebeu, por exemplo, que a Lina, ela estava sempre produzindo da mesma forma. Então, tipo assim, ela entregou o primeiro trabalho e ela ganhou 20, recebeu lá, nossa, boa argumentação e etc. E aí ela acabou percebendo que a Lina estava fazendo da mesma forma o trabalho. Então, por exemplo, ela não procurava ler novas fontes, entendeu? A professora utilizou uma ementa enorme com vários autores e a Lina sempre utilizava os mesmos autores para fazer todos os trabalhos, mesmo que eles tivessem temáticas diferentes, entendeu? Uma era ética ligada à saúde, outra era ética ligada às relações humanas. Então, assim, eram temas relacionados, mas não eram de fato o mesmo tema. E eles podiam escolher o tema que eles queriam fazer dentro desse eixo central. E aí, o Marcelo, ela estava oferecendo essas críticas e ela percebeu que a argumentação dele foi se diferenciando, entendeu? Após essas várias críticas e perceber esse comportamento mais quieto dele, ela viu que ele estava usando novos autores, que ele estava constantemente lendo novos livros ou novas obras, né? Porque ela deu a bibliografia básica e a complementar. Então, tinha várias obras complementares que eles poderiam ler também para enriquecer o trabalho deles. E aí, enquanto a Lina, ela não estava lendo mais essas complementares. Tipo, ela ficou sempre nos mesmos autores que estavam aparecendo na bibliografia básica. E aí o Marcelo procurou fazer uma diferenciada. Então ele estava lendo outros autores, gostou mais de ler outros autores, estava trazendo uma nova perspectiva. E aí no final da disciplina, ambos passaram, não vou falar a menção, eu não vou falar a nota que os dois receberam, mas no final ambos passaram, só que o sentido para cada um foi diferente, entendeu? Quanto a